Boa tarde, gente. Olha, nós vamos ver hoje a oficina de redação e aí eu vou mostrar para vocês um esqueleto de redação. Eu vou dar para vocês o tema, vou colocar o texto de apoio na parte de atividade para vocês fazerem, porque vocês vão fazer e neste mês eu vou avaliar vocês pela produção textual. Então, todo mês, toda semana eu vou fazer uma oficina de redação e colocar no Seduc para quem está tendo aula, online. Quem tem aula presencial, eu estou fazendo na sala de aula mesmo. Então, nós temos aí o esqueleto, tá? A introdução. Então, aí tem nessa parte tópico frasal, uma frase que você vai colocar ou uma informação de outra área. Inclusive, eu vou trazer, já vou apresentar para vocês essas informações. Depois que vocês colocam esse tópico frasal, vocês fazem um ponto e colocam de maneira análoga no Brasil, aí a ou, se for uma palavra, se o tema começar com letra maiúscula ou com letra minúscula, vocês coloquem do jeito que tá lá. Se for no feminino, você coloca A, se for no masculino, U. Segue atualmente um sentido oposto ou semelhante, porque aí depende da situação. Pode ter as políticas de melhorias criadas nos últimos anos com o objetivo de minimizar a problemática. Dito isto, faz-se necessária a compreensão da complexidade da questão a partir de uma análise sobre suas causas, tais como: aí você vai colocar dois argumentos que justificam o motivo do problema relacionado ao tema. Então, você vai ver o que é que você acha. Eu já citei duas sugestões aqui, que vocês podem utilizar essas sugestões. O desenvolvimento, vocês podem começar assim, em uma primeira abordagem. É inegável que aí você vai citar o primeiro argumento, é uma das vertentes que explicitam a questão aí você vai colocar a sua opinião, que é aquela coisa a opinião que é o tema mais a tese, quer dizer, se você vai colocar alguma coisa relacionada à sua tese, aí depois insira um repertório sociocultural. Neste caso, eu coloquei já a citação de como colocar. Já coloquei a citação de um repertório sociocultural. Depois que você faz isso, você faz um ponto. Diante disso, debater sobre aí você vai colocar a tese novamente. Visto que este ou essa, aí você coloca o argumento, é o principal motivo das pessoas. Aí, no caso, este problema, essa situação, porque você vai colocar um sinônimo ou uma palavra genérica que esteja relacionada, para não estar repetindo palavras. É o principal motivo das pessoas, não é? Aí você coloca aí uma opinião sua e evidenciando consequências que podem ser colocar sérias, importantes, preocupantes. E é melhor colocar fechando consequências preocupantes em nossa sociedade, ou em nosso país, ou no país, ou no Brasil. Você pode colocar isso, consequências. Desenvolvimento 2. Ademais, o argumento é outro fator a ser considerado por causa de... Aí você coloca uma justificativa. Aí, ponto. Afinal, aí coloca um repertório sociocultural. Por essa razão, discutir esse problema ou essa situação é alarmante devido ao... Aí você vai colocar alguns motivos. Conclusão. Fica evidente, portanto, que aí você insere a tese, que a tese seria aquele tema, uma opinião.
provoca sérias consequências. Eu coloquei arte brasileira porque já tinha o tema que eu peço, mas vocês podem colocar, aí tá em branco, pode ser em aberto, que você vai colocar de acordo com o que você tá falando. Cabe, então, acraseado se for a palavra no feminino e ao se for masculino. Aí você coloca, digamos que for a Secretaria de Educação ou a Secretaria de Cultura, não é? Promover palestras e debates que conte com a participação da... Aí você vai colocar, você pode colocar população, ou o que você quiser. Por meio de contratação de funcionários da área de ou da, né? Essa medida terá como objetivo instruir o público sobre o assunto, não é? Facilitando o reconhecimento e a busca por ajudas, né, fundamentais. Vocês colocam, né? Da ajuda necessária. As mídias, como o exemplo, rádio, televisão e redes sociais, devem debater sobre você pode colocar sobre a temática, com o objetivo de estimular. Aí você vai dizer de estimular o quê? O que você está querendo. Por exemplo, dependendo do argumento que você colocou, você vai dizer: dessa forma, o conturbado vínculo entre com o presente, né, no ou na, não se, aí nesse caso você vai colocar aquele conturbado vínculo entre o problema lá que foi citado, que você citou lá no começozinho, aquele não é nem um problema, aquele repertório que relacionado a alguma informação que você está falando. Por exemplo, eu vou até dar um exemplo agora, porque eu já trouxe para vocês um tema para vocês preencher, vocês vão reescrever. Eu quero tudo escrito, não quero só preenchido, eu quero reescrito com a letrinha de vocês. Letra bem feita, por favor. Caneta azul, de preferência. Letra bem feita. Quem tiver a letra que esteja ilegível, procure organizar. Letra maiúscula, só em nomes próprios. Ou então início de frase, que é depois de um ponto. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês o tema, os desafios para a valorização da arte urbana no Brasil. Esse tema, vocês observaram que ele não é um problema, que é a valorização da arte urbana, mas existem desafios. Significa que essa arte urbana não está sendo valorizada. Então, como tese, você pode usar a desvalorização da arte no Brasil. É um desafio a ser combatido. Você pode usar isso como tese. Argumentos, eu coloquei aí o preconceito e a insensibilidade artística. Poderia também colocar preconceito e negligência na escola. Porque a escola também ela pode ser negligente no sentido que a escola muitas vezes não incentiva o aluno a valorizar a arte e a gostar da arte. Aí eu coloquei para vocês pegar informação sobre, esse é um repertório sociocultural, eu coloquei aí o resumo de um filme que a gente chama resenha, o nome do filme é Cidade Cinza. Aí tem assim, este documentário brasileiro tem tudo a ver com as atuais discussões sobre a arte e cidade. Dirigido por Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo. Cidade Cinza tem como cenário a capital paulistana e traz depoimentos de grafiteiros que ilustram prédios e muros em São Paulo, como os Gêmeos, Nina e Nunca. Com a lei Cidade Limpa, que propõe diminuir a poluição visual da cidade, muitos grafites começaram a desaparecer encobertos por tinta cinza pela prefeitura. O documentário ainda acompanha a repintura de um enorme mural que foi apagado.
abre muitos nossos olhos sobre as cores deste grupo de artistas e questiona o cinza que cerca nossas vidas nas grandes metrópoles. Veja só, gente. Vocês não vão transcrever do jeito que está aí, mas você pode colocar que o documentário Cidade Cinza, dirigida por Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo, retrata a cidade de São Paulo, quando o prefeito desta cidade aprovou um projeto-lei chamado Cidade Limpa, em que pintava todas as artes de cor cinza. Você pode fazer um pequeno resumo sobre isso. É isso que é do jeito de vocês. Aqui eu coloquei uma informação falando de preconceito, porque foi um dos argumentos que eu coloquei como preconceito. E aí colocou: a ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. E quem disse isso foi Denis Diderot. Então você pode dizer assim: Denis Diderot disse que a ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. Outra frase aqui também sobre insensibilidade artística. Essa frase foi dita por João Paulo II, um papa. Aí as obras de arte falam de seus autores, introduzem no conhecimento de sua intimidade e revela a original contribuição que oferece à história da cultura. Então, isso aí, o Papa João Paulo II, você observou que ele é um homem que valorizava a arte. Então, ele colocou essa frase. Outra que tem aqui, Cláudio Monetti: todos discutem minha arte e fingem compreender, como se fosse necessário compreendê-la, quando é simplesmente necessário amar. Então, você viu aí uma outra pessoa sobre essa questão da valorização da arte, que você pode colocar como um contexto lá na parte da insensibilidade artística, quando você coloca isso como argumento. Outro eu coloquei aqui, um outro argumento que não foi citado ali no começo, mas você pode usar também negligência da escola. E aí, quando você usa esse argumento como negligência da escola, você pode citar uma frase de Benjamin Franklin, quando ele diz que o talento sem educação é como a prata na mina. Aí ele está mostrando para vocês que aquilo que a escola não oferece, que a escola não estimula, esse talento dos jovens é igual uma mina que tem pedras preciosas, mas que não é explorada. Outra frase aí do Ernest Renan, ele diz: o essencial, com efeito, na educação, não é a doutrina ensinada, é o despertar. Então, é como se fosse também a questão do estímulo, que essa frase aí é do Ernest Renan. Ele diz isso, é bom vocês pesquisar quem são eles, porque eu não coloquei, você tem que colocar se ele é um filósofo, se é um cientista. Procura saber qual é a profissão desse pessoal que eu só citei. Né? É bom você dizer aí quem é que eles são, porque muita gente não conhece esse Ernest Renan. E aí você viu que a questão do despertar, e esse despertar pode acontecer na escola, que é o despertar da sensibilidade das pessoas a gostarem de arte. Não só no sentido de alguém, como eu perguntei na sala, de alguém artista, não é obrigado a você saber dançar, ou cantar, ou pintar. Na sensibilidade não está só no você saber fazer, mas no saber apreciar, saber gostar, saber respeitar, saber valorizar. E as escolas têm esse papel fundamental de proporcionar ao aluno a ele começar a gostar da arte, a sensibilizar esse aluno a esse gosto, a essa preferência. Então é isso. Aí a proposta de redação, vou colocar esse texto de apoio lá no ICEDUC para que vocês possam fazer. Então, tenham todos um bom dia e leiam, assistam a aula e façam a oficina. Gente, eu vou apertar um pouquinho vocês, porque nós estamos já no mês de setembro, já vi que tem muita gente com dificuldade em fazer redação, então vai ser uma oficina por semana. Se eu estou entregando essa oficina hoje, eu gostaria de recebê-la, essa redação pronta,
lá no dia, quarta-feira próxima semana, você já me entregue. E aí eu já vou colocar outra, já vou pedir para outra semana. Então vai ser sempre assim, um prazo de uma semana. Quem não me entregar no dia que eu estou pedindo, até o dia, na próxima quarta, eu já vou considerar que essa pessoa não entregou e já vou colocar zero. Vou fazer isso. Eu não vou ficar esperando do dia pedindo, não. Você já tem que assumir esse compromisso de responsabilidade, ok? Então, um bom dia e um beijo para todos.